Um pouco sobre a discriminação, a nossa religiosidade afro e ameríndia em Natal. Gutenberg Costa, pedagogo, bacharel em Direito, pós-graduado em Educação Ambiental, escritor e folclorista. No século XIX quase nada noticiavam sobre os nossos mestres religiosos e seus cultos afros aqui por Natal. A predominância eram as notícias e os eventos religiosos da oficialística Igreja Católica. Hoje se fala muito em discriminação racial e intolerância religiosa, isso em pleno avançado e tecnologicamente no século XXI, imaginem nos séculos XIX e início do século XX. O genial intelectual paulista Mário de Andrade, 1893 a 1945, quando esteve aqui em Natal, em 1929, ao lado do seu grande amigo Câmara Cascudo, 1898 a 1986, teria visitado alguns centros afros e umbandistas e catimbozeiros. Em Natal, ocorreram incontáveis prisões e repressões aos adeptos da religiosidade afros, catimbozeiros e umbandistas. Seus instrumentos musicais eram presos ou mesmo destruídos pela então força policial, os mestres e mestras eram maldosamente tratados por macumbeiros, feiticeiros, catimbozeiros e xangozeiros, entre outras denominações depreciativas. Dois pesquisadores trataram inicialmente da temática em questão aqui em Natal, o folclorista Câmara Cascudo e o escritor Sérgio Santiago, 1900 a 1995. O mestre Cascudo publicou o seu trabalho, Meleagro, de 1978, em segunda edição, e o professor Santiago, o Ritual Umbandista, em 1973. Nos anos 80, folheando antigos jornais no arquivo do saudoso jornal, A República, de 27 de outubro de 1900, me deparo com a notícia da prisão de cunho religiosa do mestre afro, conhecido como Manoel Remígio, chamado pela então imprensa de feiticeiro e pajé. Preso em uma sessão religiosa nas proximidades da Lagoa de Manoel Felipe, no bairro de Tirol. Em 1905, dia 15 de abril, o citado jornal informa a notícia da morte do negro africano mestre Paulo que, para disfarçar sua crença, liderava o grupo folclórico afro, conhecido como Zambi. Já a velha e mestra negra Bibina, do mesmo modo, tinha o seu grupo de Zambi nos arredores da Lagoa do Jacó, no bairro das Rocas. E assim, os mesmos iam sofrendo e, de certo modo, burlando a repressão policial vigente naquele tempo. Quando entrevistei o mestre Severino Guedes, em sua casa do bairro do Alecrim, em 1993, esse se confessando católico, me disse que seu pai era filho de escravos dos engenhos de São José de Mipibu, RN, e de lá havia trazido também o Zambi, que é na realidade uma dança folclórica e mística, oriunda da África. Os cultos continuavam na clandestinidade, com o perigo de serem pegos de surpresa e sofrerem com humilhações de delegados, soldados e investigadores. O primeiro centro umbandista autorizado pelas nossas autoridades policiais foi o do mestre João Cícero, no bairro das Rocas, em 1947. Mesmo assim, nesse referido ano, o casal de religiosos, Manuel Pereira da Silva e sua esposa Francisca Pereira de Lima, foi obrigado a realizar uma de suas sessões dentro da própria delegacia, tendo as autoridades como observadoras e censoras. O delegado da Ordem Social presente na ocasião era o Dr. Wilson Dantas, 1920 a 1998. Uma humilhação religiosa bem explícita. Particularmente, comecei a frequentar com respeito vários centros umbandistas aqui por Natal, como o da famosa Mãe Albina Alves Pena, 1930 a 1991, do bairro das Rocas, aonde havia também o Centro do Negro Bem Alto, conhecido por Brasil, próximo à Praia do Meio. Nas quintas, reinavam os babalorixas Zé de Arimateia e Zacarias. Em nosso arquivo, temos fotografias dos saudosos Mãe Albina e Arimateia. A Federação Umbandista só veio a ser fundada nas Rocas, em 1963, tendo como primeiro presidente Severino Monteiro, depois teve a direção de seu Jonas e José Clementino, com sede própria, próximo à feira do citado bairro. Mãe Leonor, inicialmente abriu sua casa na cidade de São José de Mipibu, onde residia, depois se mudou para o bairro das Rocas, continuando a desenvolver o ofício religioso em sua própria residência.
Em janeiro de 2014, fui entrevistar o mais antigo babalorixá em atividade na cidade do Natal, José Clementino, nascido em 15 de agosto de 1930. Era noite, cheguei lá e fui muito bem recebido por ele. Respondeu-me muitas coisas, mais tristes, como dezenas de humilhações e prisões sofridas. Fui preso mais de 40 vezes. Os policiais chegavam e iam amedrontando todo o mundo, quebrando tudo e nos levando presos. Um dia, um senhor todo vestido de branco conversou com o delegado e este nos soltou, dizendo: "Deem graças ao professor Câmara Cascudo, que veio aqui agora pedir para soltar vocês, se não fosse ele, vocês iam mofar aqui bando de vagabundos." O velho religioso, muito emocionado, lembra do nome do então delegado, Rodolfo Pereira. Poucas pessoas ainda sabem que temos uma memória ali bem pertinho e viva da nossa discriminada religiosidade afro, na cidade de Natal tão esquecida, que não consagra os vivos, espera morrer para, então, dar início às ditas honrarias póstumas. Méritos: Gutenberg Costa, escritor. Câmara Cascudo, escritor e historiador. Queremos chamar a sua atenção, para nos ajudar a dar continuidade ao nosso trabalho de divulgação. O nosso intuito não é com isso obter recursos financeiros, não priorizamos a comercialização. O nosso intuito é divulgar o máximo possível e levar o conhecimento sobre a nossa cultura religiosa ao Nordeste e Brasil. Pedimos carecidamente a todos para curtirem e divulgarem o nosso trabalho. Deixe os seus comentários, para que possamos ter o conhecimento de suas preferências. Obrigado a todos que seguem o nosso canal. Segue abaixo uma pequena homenagem para alguns sacerdotes riograndenses, que marcaram com bravura a história da nossa cultura religiosa, resistindo às intolerâncias e às perseguições. Fica aqui nossa pequena homenagem a esses grandes guerreiros resistentes umbandistas, juremeiros e candomblecistas. Méritos das fotos: o pesquisador Luiz Assunção, juremeiro Canindé de Natal, Rio Grande do Norte.